Você já parou para pensar que talvez a pessoa que será responsável pelo fim da sua vida pode já ter atravessado seu caminho? Olá, meus amores, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Mirla Prado, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de ir para a história, eu preciso fazer aqueles pedidos carinhosos que fazem com que o canal esteja no ar. Se você ainda não é inscrito nesse canal e se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever. Se já é inscrito e ainda não ativou as notificações, ativa para você não perder nenhum fato sinistro a partir de agora. Se puder, deixa aquele like logo agora no começo, porque depois, provavelmente, você vai esquecer. E quem quiser também, me siga nas minhas outras redes sociais, porque vai ser um grande prazer ter vocês por lá também. É isso, meus amores, fica aqui desde já meu muito obrigada. E agora, bora pra história! Jessie Marietta Blodgett nasceu em 22 de março de 1994 em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Mas logo ela se mudou com seus pais Buck e Joy Blodgett para a pequena cidade de Hartford, no Wisconsin. Ainda muito pequena, Jessie começou a aprender a tocar piano, cantar, dançar e atuar. Ela era considerada um prodígio, pois ainda muito jovem, ela era muito boa em tudo que fazia. Conforme Jessie foi crescendo, ela também se mostrou um grande ser humano, passando a atuar ativamente na luta por causas ambientais, direitos dos animais e também em favor das vítimas de violência doméstica. Jessie, além de ser formidável com os animais, ela era um ótimo ser humano e por isso cativou muitos amigos. Em 2012, Jessie se formou no ensino médio na Hartford Union High School e logo ela foi estudar música na Universidade de Wisconsin em Milwaukee. Ela pretendia se tornar diretora de coro para uma universidade ou para uma escola de ensino médio, porque ela acreditava que através desse papel seria capaz de ensinar e orientar jovens. Nesse primeiro ano na universidade, Jessie saiu tão bem que logo ela ganhou uma bolsa de estudos devido ao seu talento. E assim, nas férias do verão de 2013, ela foi para a casa dos seus pais para passar o verão, onde deu aulas de voz, piano e violino a 28 estudantes de Hartford e se voluntariou durante todo o verão no programa de verão da Central Middle School Orchestra. Ao lado dos pais, Jessie tinha uma vida realmente muito boa. Ela tinha um vínculo tão próximo com eles que se sentia livre para falar tudo o que queria. Outra coisa que também estava deixando Jessie muito feliz era que todos seus grandes amigos da escola também estavam na cidade para as férias de verão. Dentre eles estava Anna Smith, uma amiga inseparável de infância de Jessie. Tinha também Jack Knight, outra amiga muito próxima da garota que sempre ressaltava que ela, ao chegar em qualquer lugar, deixava tudo melhor. E tinha também Daniel, que era seu melhor amigo e foi seu primeiro amor e namorado, que ao contrário das demais, tinha largado a faculdade, pois tinha chegado à conclusão de que aquilo não era o que ele queria. Novamente juntos, a amizade deles se reacendeu com toda a força e os dois ficaram inseparáveis durante todo o verão. Eles passaram a compor músicas juntos e, mais uma vez, ambos também foram escolhidos para desempenhar papéis principais em duas peças diferentes. A primeira apresentação de Jessie foi em uma matinê às 14 horas em 14 de julho de 2013 e, após a sessão, todos do elenco e parte técnica foram para a casa de um dos membros da equipe para comemorar em uma festa na piscina. Nas filmagens do evento, Jessie parecia estar feliz e se divertindo muito. No entanto, depois da meia-noite, ela finalmente deixou a festa e voltou para a casa dos pais. Ao chegar em casa, ela percebeu que sua mãe ainda estava acordada e, por isso, ainda muito chateada, Jessie disse à mãe que dois homens muito mais velhos estavam dando em cima dela na festa, sendo que um deles era o diretor da peça e Jessie se sentiu muito desconfortável com isso. Assim, para lidar com o fato, Jessie, que era muito expressiva, antes de dormir fez o que ela sempre fazia.
escreveu suas impressões em seu diário e os homens inconvenientes, no mínimo, foram parar lá. Na manhã do dia seguinte, antes de sair para trabalhar, Joy foi ao quarto de Jessie para ver se ela estava bem e ficou tranquila, pois viu que Jessie dormia tranquilamente em sua cama, enquanto seu marido já havia saído para trabalhar. 4 horas depois, ela voltou do trabalho para almoçar em casa. Assim, logo percebeu que o carro de Jessie estava na garagem e assim que entrou na casa, não ouviu nenhum barulho. Ela estranhou, porque a filha aparentemente ainda estava dormindo. Então, ela caminhou até o pé das escadas e gritou para que Jessie acordasse, pois a filha teria um aluno que estava prestes a chegar. Após isso, Joy foi para a cozinha para fazer algo para comer. E depois de um tempo, enquanto ela estava terminando de fazer seu almoço, ela ouviu um barulho. Era o aluno de Jessie que havia chegado para a aula. Joy, um pouco constrangida, pediu para que o garoto esperasse um minuto. Ela subiu as escadas e foi até o quarto da filha. Ela abriu a porta e Jessie ainda estava na cama. Irritada, Joy foi até a filha e, ao tocar nela, ela percebeu que Jessie não respirava e, em desespero, ela chamou a emergência. Polícia de Hartford, qual é a sua emergência? Minha filha está azul. Fui acordá-la, acabei de almoçar e ela não acordou. Ok, espere só um segundo. Ok, então ela está respirando? Eu acho que não. Não. As calças dela estão todas molhadas e ela parece ter marcas de estrangulamento. Existem marcas de estrangulamento? É assim que parece. Eu não sei o que está acontecendo. Quando a polícia chegou ao local, eles notaram que não havia sinais de uma entrada forçada. Assim se imaginou que ou o agressor conhecia Jessie e ela o deixou entrar, ou ele conhecia o funcionamento da casa. Joy imediatamente disse a eles que não trancava as portas o tempo todo, porque ela se sentia muito segura e confortável em Hartford, que era uma cidade considerada super segura, já que quase não havia crimes nesse local. Logo então se notou que parecia que nada havia sido roubado da casa. Assim que Buck chegou em casa e soube do que havia acontecido com sua filha, ele ficou desolado, incrédulo que haviam lhe tirado seu maior amor, sua única filha. Os policiais então logo questionaram se os pais de Jessie sabiam de alguma inimizade de Jessie, ou se existia alguém que gostaria de feri-la. Imediatamente, eles disseram que não. No entanto, eles se lembraram que recentemente havia alguns cortadores de árvore em sua casa e talvez algum deles, enquanto cortava a árvore que ficava ao lado da janela do quarto de Jessie, pudesse ter se interessado por ela e depois voltado para casa e lhe feito mal. Buck depois também disse que, além de ensinar música, Jessie estava trabalhando algumas horas em um restaurante e que há pouco tempo ela havia discutido com um de seus colegas de trabalho que começou a agir estranhamente com ela. Segundo Buck, o homem sempre esbarrava intencionalmente em Jessie. Depois, a mãe de Jessie relatou à polícia que a filha na noite anterior tinha chegado em casa muito chateada após ter sido assediada por 2 homens mais velhos naquela noite. E talvez um deles tenha seguido após o evento que eles estavam e invadido a casa enquanto ela estava sozinha. Em um primeiro momento foi informado que no corpo de Jessie foram encontradas marcas de ligadura não apenas em seu pescoço, mas também em seus pulsos, e acreditavam que ela estava amarrada. Algo que chamou muita atenção dos policiais era o fato de que o cabelo e as calças que Jessie vestiam estavam molhados, o que fez com que eles acreditassem que quem fez aquilo estava tentando se livrar de qualquer traço de DNA. E foi concluído rapidamente que não se tratava de uma morte natural, mas sim
de um homicídio. O que a polícia de Hartford não imaginava era que 3 dias antes do que aconteceu com Jessie, outra mulher da mesma idade dela, chamada Melissa Richard, foi levar seu cachorro para passear em um parque em Richfield, que é uma cidade que fica próxima a Hartford. Ao chegar no parque, Melissa deixou seu carro no estacionamento que ficava perto de uma trilha que ela pretendia seguir. Lá, ela percebeu que havia apenas um outro carro estacionado, que era uma minivan azul. Ela conseguiu ver que o motorista era um homem que parecia estar bem relaxado, com as pernas suspensas, e para pegar a trilha, Melissa passou ao lado do carro, mas ela foi discreta e não olhou para quem estava dentro. Na trilha, Melissa fez seu percurso junto com seu cachorro e ao final desta, ela voltou para pegar o carro no estacionamento. Chegando lá, ela percebeu que a minivan estava no mesmo lugar, mas dessa vez ela não conseguia mais ver o motorista, que não estava mais com os pés na janela. A garota então pegou suas chaves, abriu o porta-malas do carro e logo depois ela soltou a coleira de seu cão, que saiu correndo para o carro. Melissa então continuou a andar em direção a seu automóvel, mas ela relatou que de repente lhe bateu uma curiosidade e ela olhou para trás e viu que o homem agora estava sentado no banco do passageiro e a porta estava entreaberta. Não querendo parecer mal educada, ela se virou e seguiu em frente, quando de repente ela escutou alguém correndo em sua direção. Ela se virou e viu que era o homem que estava na van. Desnorteada, ela virou para o homem e disse que ele havia assustado. E mais uma vez se virou e seguiu em direção a seu carro, até que ela foi golpeada na cabeça pelo homem e no chão ela percebeu que ele tinha uma faca. Os dois então entraram em uma briga corporal e o homem tentou golpeá-la, mas Melissa lutou ferozmente e ela se virou e agarrou a faca pela lâmina e continuou lutando. Parecia uma verdadeira heroína de um filme. E o homem, ao perceber que não seria fácil render Melissa, acabou ficando com medo e fugiu depois que ela começou a lutar. Melissa, ao perceber que havia se livrado do homem, se sentiu aliviada, mas quando ela olhou para sua mão, essa estava muito ferida. Abalada, a garota correu para seu carro, onde seu cão já estava, e começou a dirigir para o hospital mais próximo. Lá, ela foi prontamente atendida e levou 15 pontos em sua mão. A polícia local foi informada pelo hospital sobre o incidente e se direcionou para o hospital. Em seu depoimento, Melissa disse que nunca havia visto seu agressor antes, mas ela sabia o descrever perfeitamente. Ele era um homem branco, loiro, com porte normal, de 1,80 m, com idade entre 18 e 20 anos, e estava usando short xadrez e óculos. O carro que ele dirigia era uma minivan Dodge azul, e ela também se lembrou do local exato onde ele estava estacionado. Após isso, um policial ligou e disse a eles que se lembrava daquele carro que estava estacionado naquele mesmo estacionamento dias antes do ataque acontecer. E como ele havia percebido que o motorista estava agindo estranhamente, ele resolveu puxar a placa para ver se não existia mandados pendentes para aquela pessoa. Como não apareceu nada, ele deixou para lá, mas para a surpresa de todos, o policial ainda tinha a placa do veículo anotada. Enquanto isso, a polícia de Hartford estava no encalço de todos os possíveis suspeitos do caso Jessie. Os homens que trabalharam podando as árvores na casa da família e o colega de trabalho de Jessie rapidamente apresentaram álibis e foram descartados como suspeitos. Já os 2 homens mais velhos que assediaram Jessie na festa do elenco de sua peça teatral também foram procurados pela polícia, e um, que era o diretor da peça, foi logo descartado, mas o outro, um homem chamado Randy Telly, não teve um álibi para apresentar.
Ele falou que depois da festa naquela madrugada, ele voltou para seu apartamento sozinho e que não tinha ninguém que pudesse confirmar sua história. Após falar com Randy, a polícia encontrou no quarto de Jessie seu diário. E vocês se lembram que antes de ir dormir, Jessie havia escrito em seu diário a péssima experiência que ela teve com Randy e seu diretor? Pois é, foi justamente isso que acharam lá, o que somente fez com que Randy parecesse mais suspeito. Mas em uma investigação mais profunda, os registros de telefone do celular de Randy indicaram que seu aparelho celular estava o tempo todo em casa. Mas a verdade é que aquilo não significava que Randy era inocente, mas somente que seu celular não estava com ele. Assim, não existia nenhuma evidência sólida para acusar o homem. Ao mesmo tempo, no dia 16, um dia depois da partida de Jessie, a polícia de Richfield estava atrás do dono do carro cuja placa tinha sido identificada, e as informações no sistema apontavam que o proprietário do automóvel era um homem diferente do que Melissa descreveu. Na verdade, os proprietários eram um casal de idosos. Mas a verdade é que eles não sabiam um detalhe. Eles tinham um filho que estava emprestando o carro para ir trabalhar. Ao se depararem com a foto do rapaz, eles perceberam que ele era exatamente quem Melissa descreveu. Assim, os policiais pegaram o número de telefone do suspeito e ligaram para ele comparecer à delegacia. E enquanto Joy e Buck, os pais de Jessie, organizavam uma vigília para sua filha em sua casa, e todos os amigos e familiares da garota estavam lá orando, o telefone toca entre eles. O dono era alguém muito conhecido de todos. Daniel Bartelf, de 19 anos, sim, o melhor amigo de Jessie e seu primeiro namorado. Era a pessoa que alguém jamais desconfiaria. Ao atender a chamada, o policial do outro lado da linha pediu para que o rapaz fosse até a delegacia. E ele respondeu tranquilamente que sim, que logo estaria por lá. Depois de desligar a ligação, Daniel disse a todos na sala que a polícia tinha acabado de ligar para ele e pedido que ele fosse até a delegacia da cidade. Nesse momento, todos achavam que tinha a ver com o caso de Jessie. E, inclusive, a mãe da garota disse a Daniel para ele não se preocupar com isso, pois a polícia provavelmente estaria entrando em contato com todos para tentar obter qualquer informação que pudesse ajudar no caso de Jessie. Ele, então, aparentemente tranquilo, saiu da casa e foi para a delegacia. Enquanto isso, o policial que fez a ligação já ligou o alerta, pois Daniel, estranhamente, nem perguntou por que eles estavam entrando em contato com ele, o que era, no mínimo, estranho. Mas até aí, ele não tinha a menor noção que Daniel era amigo de Jessie. Assim, quando o rapaz chegou à delegacia, um dos policiais perguntou despretensiosamente onde Daniel estava naquela noite. A resposta que ele deu iria mudar toda a investigação do caso Jessie. Ele disse que estava participando da vigília de Jessie Blodgett e, como esse detetive não era da cidade, ele tinha ido para Hartford apenas para falar com Daniel. Ele não conhecia o caso. Assim, o agente perguntou a Daniel o que tinha acontecido com Jessie, e ele disse ao detetive que alguém havia violado e tirado a vida da garota. Naquele momento, ele percebeu como era estranho que Daniel estivesse na casa de uma jovem recentemente assassinada. Quando Daniel se sentou, o policial meio que mudou de assunto e começou a falar sobre o que havia acontecido com Melissa Richards, para surpresa de Daniel, que achava que estava ali para falar sobre Jessie. Durante a conversa, Daniel se esquivava e dizia que não tinha nada a ver com o que ocorreu com Melissa. Mas como ele gesticulava muito com os braços, os policiais notaram que havia cortes em suas mãos e em seus braços. E assim o rapaz foi questionado como aquilo tinha ocorrido. E Daniel prontamente disse
que foi um acidente de trabalho. Mas a verdade é que ele não pareceu muito convincente. Assim, um dos detetives disse para ele que se ele ligasse para seu empregador, o homem confirmaria essa versão. Nesse momento, Daniel fez uma pausa e depois voltou atrás em sua história, dizendo que não, e contou que estava desempregado há algumas semanas. E dessa forma, os detetives agora sabiam que Daniel era um mentiroso. Assim, eles insistiram para saber como Daniel havia se ferido. Ele então deu uma nova versão, dizendo que foi cozinhando. Mas o detetive logo questionou sobre quem mentiria que cortou a sua mão cozinhando. Aquilo simplesmente não tinha lógica. E depois de alguma pressão, inacreditavelmente, Daniel admitiu que se feriu após ter atacado Melissa Richards. Ele disse aos detetives que depois de perder o emprego algumas semanas antes, ele não queria que seus pais soubessem que ele estava desempregado e por isso, para enganar os pais, ele continuou acordando cedo, saindo de casa e voltando ao final do dia. Enquanto isso, ele passava o dia todo dirigindo ou com o carro estacionado naquele mesmo lugar onde ele atacou Melissa. Daniel revelou que nos últimos tempos ele não vinha se sentindo bem consigo, que tinha largado a faculdade e depois perdido o emprego e que ele queria que outra pessoa também se sentisse como ele se sentia e por isso ele atacou Melissa. Mas ele disse que não tinha intenção de tirar a vida de Melissa, mas somente fazê-la sentir medo. Só para ter certeza de que ele estava dizendo a verdade sobre não ter planos de tirar a vida de Melissa, a polícia voltou ao parque e olhou todas as latas de lixo próximas de onde ele a atacou. E então encontrou um rolo de fita adesiva que tinha sangue de Daniel, e eles concluíram que ele ia usar a fita para calar e imobilizar Melissa. E assim Daniel foi preso e acusado pelo ataque de Melissa Richards. Quando questionado se ele tinha alguma coisa com o que aconteceu com Jesse, ele foi incisivo ao responder que não, pois segundo ele, Jesse era sua melhor amiga e ele a amava. Enquanto isso, o detetive que o entrevistou se lembrou de algo que lhe chamou muita atenção durante a conversa com Daniel. Ele se lembrou que quando perguntou ao rapaz sobre o que aconteceu com Jesse, ele disse que achava que ela foi violada e depois assassinada, mas a necrópsia de Jesse ainda não havia sido concluída naquele momento. Resumindo, ninguém sabia o que havia acontecido de verdade com Jesse e que ela havia sido violada. E que a única pessoa que poderia saber daquela informação naquele momento era o próprio assassino. Isso deu à polícia informações suficientes para realizar um mandado de busca para os dispositivos eletrônicos de Daniel. Quando eles apreenderam seu laptop, encontraram uma busca muito extensa por assassinos em séries e até mesmo pornografia sombria. Daniel parecia estar obcecado com aquilo. Seu histórico de pesquisa na internet mostrava que ele passou muito tempo procurando por vídeos de pessoas reais tendo suas vidas quitadas. Mas o mais sinistro ocorreu quando eles encontraram um filme onde uma mulher violada tinha sua vida tirada com uma ligadura. Após isso, o corpo dela foi lavado para remover qualquer evidência que possa ter deixado para trás. Tudo exatamente como aconteceu com Jesse. Após essa descoberta muito reveladora, eles levaram Daniel de volta para o interrogatório, mas dessa vez para falar sobre Jesse. E durante a nova entrevista, Daniel desmoronou e começou a chorar, dizendo que não sabia o que tinha acontecido com Jesse. Ao ser questionado onde estava na manhã que tudo aconteceu, ele afirmou que estava fazendo o que sempre fazia, que ele havia pegado o carro e fingido ter ido trabalhar, e que havia ficado o dia todo no Woodland Park, escrevendo um livro que ele pretendia lançar no futuro. O
policial então começou a perguntar sobre esse livro que ele estava escrevendo, e ele explicou que era uma série de livros e o nome da personagem principal era Jessica e que ela acabaria sendo assassinada. E sem perceber, Daniel deu mais um indício que aumentava a suspeita sobre ele. A polícia então decidiu verificar as imagens das câmeras de segurança do parque que ele alegou estar naquela manhã. E ele estava mesmo lá às 10 horas da manhã. No entanto, só porque ele estava às 10 horas da manhã, não significava que ele não poderia ter matado Jesse antes disso e depois ido para o parque. Assim, a polícia decidiu novamente olhar todas as latas de lixo para ver se ele havia jogado algo fora que fosse uma evidência. E novamente, eles encontraram algo. Em uma das lixeiras, foi encontrada uma caixa de cereais cheia de toalhas de papel. Entre estas, foi descoberta uma corda, uma mordaça de bola e lenços umedecidos com álcool. A corda combinava com as marcas que foram encontradas em Jesse, e durante uma segunda busca na casa de Daniel, eles encontraram um pedaço de corda mais longa, do qual esse pedaço mais curto foi retirado. Assim, eles decidiram fazer uma nova busca no quarto de Jesse e encontraram lá um rolo de fita adesiva debaixo de sua cama, que é o mesmo tipo de fita que foi encontrada jogada fora com seu sangue, depois que ele atacou Melissa. E esta fita debaixo da cama dela também tinha as impressões digitais de Daniel. Quanto ao DNA de Daniel, este estava em todos os itens encontrados na caixa de cereais. E para não se ter mais dúvida sobre a autoria do crime, o DNA de Jesse também apareceu nesses itens. Sem falar que foi comprovado que Jesse foi mesmo violada e o DNA de Daniel estava sob as unhas da garota. Durante o julgamento, a acusação explanou que provavelmente Daniel tenha ficado obcecado com aqueles vídeos que ele viu na internet e que ele queria atuar naquilo. Após tentar consumar sua fantasia sombria com Melissa e não ter conseguido, Daniel decidiu que precisava de uma vítima mais indefesa. Então, baseados no testemunho de alguém que estava dirigindo pela rua naquela manhã em que Jesse teve sua vida tirada, acredita-se que Daniel chegou na casa da família apenas alguns minutos depois que os pais de Jesse saíram para trabalhar. E então, ele entrou na casa sabendo que ela estava sozinha. Mas durante todo o julgamento, mesmo com tantas provas inquestionáveis, Daniel ainda reafirmava sua inocência. Quanto aos pais de Jesse, eles que conheciam Daniel desde muito pequeno, não conseguiam acreditar que ele havia feito aquilo. Eles inclusive diziam que a polícia havia pego a pessoa errada. Acreditem. Durante a fase da sentença, o Sr. Bob Blodgett fez um discurso muito triste sobre a perda da filha. E no final ele se virou para Daniel e disse que o perdoava e que o amava. Mas quando Daniel teve a vez de falar algo, ele apenas disse que era inocente e que não tinha nada a falar para eles, pois sua consciência estava tranquila, mostrando abertamente que ele não tinha nenhum tipo de arrependimento, já que as provas contra ele eram inquestionáveis. Daniel foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e até hoje ele ainda nega ser o autor desse crime. Em 2017, ele tentou recorrer de sua sentença com fundamento de que a polícia não explicou seus direitos e o recurso, é claro, foi rejeitado e ele ainda hoje permanece na prisão. E os pais de Jesse, para honrar a história da filha, abriram uma ONG para combater o feminicídio. É isso, pessoal. Esse foi o Fato Sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu o apresentei. E eu fico por aqui. Até o próximo Fato Sinistro.